Olá, meu querido, minha querida, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre logística empresarial. Essa é uma aula introdutória, né? Porque nós vamos falar sobre logística, uma função essencial na empresa. Bom, sem maiores delongas, então, a gente trata aí da concepção da logística na empresa. Bom, então a logística, né, como fundamento para o comércio, ela vai atuar de que forma? A logística é o grande responsável por levar para o consumidor final tudo que é produzido na indústria, né? Ou para a empresa extrativista, ela que vai entregar para os fornecedores. Então a logística, ela pode-se dizer que é o grande forro que faz toda a movimentação da indústria hoje em dia, né? Tanto de informações quanto de produtos, né, e serviços, por assim dizer. Mas a logística ela tem alguns problemas, alguns fatores que são drásticos, né, na logística. E os mais relevantes podem se listar aí o aumento da competição internacional, onde, né, cada vez mais a logística faz parte da estratégia das empresas, as alterações populacionais, ou seja, a população, além de estar crescendo, ela está cada vez mais longe de onde são produzidos os bens e serviços. A crescente escassez de recursos, bem serviço não, perdão, tá? Porque o serviço está diretamente ligado ali na hora, né? Mas os bens, a crescente escassez de recursos, que obriga cada vez a buscar mais longe a matéria-prima para estar entregando para o consumidor final, depois de manufaturada, né? E a gente tem atividade cada vez maior de mão de obra no terceiro mundo, e aí obriga que as empresas, o que acontece, por exemplo, da China, as empresas estão produzindo em um determinado lugar, porque tem uma mão de obra para entregar em outro. E isso aí, a logística, ela vai estar no cerne aí, então, da discussão estratégica das empresas. Bom, já a logística empresarial definida, então, a gente traz aí a definição do manifesto da logística. Então, a logística empresarial trata de todas as atividades de informação, movimentação e armazenagem, que facilitam o fluxo de produtos desde o ponto de aquisição da matéria-prima até o ponto de consumo final. Então a gente vê aí que a logística ela é bem ampla, e para ser bem ampla, ela tem atividades primárias e atividades de apoio. Nas atividades primárias, basicamente são transporte, manutenção de estoque e processamento de pedidos. Já as atividades de apoio vão contar com armazenagem, manuseio de materiais, embalagem e proteção, obtenção, programação de produtos e manutenção de informação. Bom, de uma forma geral, esse aí é o quadro que vai representar isso tudo, né? As ligações que ocorrem entre atividades de apoio e atividades primárias, né? Ou atividades principais. Bom, então, vamos falar um pouquinho de cada uma delas aí, começando, é lógico, pelas atividades primárias ou principais. E aí a gente tem os transportes. Então, é a atividade mais importante por absorver, em média, de 1 a 2 terços dos custos logísticos. Lembrando que no Brasil provavelmente é 2 terços. Por quê? Porque a gente é pautado o nosso transporte mas em grande maioria no transporte rodoviário. Muito versátil, nós vamos falar disso um pouco mais na frente, muito versátil, mas infelizmente muito custoso, né? E a gente tem opção de ferrovias e hidrovias, que são muito mais baratos. A gente tem manutenção de estoques, então o uso extensivo de estoque resultou no fato de que, em média, eles são responsáveis também por 1 a 2 terços do custo logístico, o que torna a manutenção de estoques uma atividade-chave da logística. E é tão importante falar em manutenção de estoques que a gente estuda isso dentro de administração de materiais, que é uma disciplina exclusiva para a gente falar de manutenção de estoques. E por último, a gente tem aí o processamento de pedidos, fechando as atividades primárias. A sua importância deriva, então, do fato de ser um elemento crítico em termos de tempo necessário para levar bem serviços aos clientes, sendo também a atividade que inicia a movimentação de produtos e entrega de serviços, ou seja, por que a logística está lá na informação? Porque a partir do momento que starta essa informação, esse processamento de pedidos, é onde ela starta toda a movimentação dos bens que vão ocorrer dentro da cadeia produtiva. Bom, já as atividades de apoio, a gente começa com manutenção de materiais,
Então, está associada à armazenagem e também apoia a manutenção de estoques, e a gente vai falar disso numa outra disciplina mais profundamente. Temos a embalagem de proteção. Então, um dos objetivos da logística é movimentar bens sem danificá-los, além do economicamente razoável. A gente tem também a questão da obtenção. Então, lembrando que essas duas primeiras atividades elas estão ligadas, então, a transportes. Já a obtenção é a atividade que deixa o produto disponível para o sistema logístico, e a armazenagem refere-se à administração do espaço necessário para manter o estoque. Tendo essas duas, então, baseado na atividade primária de manutenção de estoques. Depois a gente tem manutenção de informações. Então, nenhuma função logística dentro de uma firma poderia operar eficientemente sem as informações de custo e desempenho. E a programação do produto, enquanto a obtenção trata do suprimento da firma de manufatura, a programação do produto lida com a distribuição. Essas duas, então, ligadas aí à programação do pedido. Bom, mas aí quando a gente vai ver as tendências na logística, a gente consegue falar do escopo da logística empresarial. Então, quando a gente olha para o escopo da logística empresarial, a gente vai estar vendo mais ou menos esse quadro aqui. Então, você tem fornecedor, fábrica e cliente. Quando se fala olhando do ponto de vista da fábrica, do fornecedor para ela é suprimento físico e dela para o cliente é distribuição física. Alguns autores vão tratar isso como a mesma coisa. Por quê? Porque se eu olhar do ponto de vista do fornecedor, o que ele está fazendo com a fábrica é distribuição física, né? Da mesma forma que a fábrica faz com o cliente. Olhando do ponto de vista do cliente, isso aqui seria um suprimento físico. Olhando da fábrica para o fornecedor, um suprimento físico. Daí a ligeira diferença que tem entre essas duas coisas. Então a gente tem aqui, no suprimento físico, transporte, manutenção de estoque, processamento de pedidos, obtenção, embalagem protetora, armazenagem, manuseio de materiais e manuseio de informações. Já na distribuição física temos transporte, manuseio de estoques, processamento de pedidos, e aqui a grande diferença, que um trata da obtenção e outro da programação da produção, embalagem protetora, armazenagem, manuseio de materiais e manuseio das informações, muito semelhantes aí um dos dois, então daí alguns autores tratá-los de forma muitas vezes semelhantes. Bom, agora eu quero falar com vocês sobre o lugar da logística na firma. Então a gente tem uma visão geral das atividades logísticas dentro das atividades tradicionais da firma. Então esse quadro aqui ele é muito exemplificativo. Por quê? Porque a gente tem a produção, a logística e o marketing. Como é que eles operam? Então o que a gente vê dentro da produção? As atividades típicas de produção são o controle de qualidade, planejamento detalhado, manuseio interno de equipamentos, coisa que a gente estuda lá em administração da produção. Já a logística, as atividades típicas dela é a manutenção de estoques, processamento de pedidos e armazenagem e manuseio de materiais, coisa que a gente vai aprofundar muito ao longo dessas aulas que virão pela frente. E a interface entre as duas, então, está na programação da produção. Por que a programação da produção é interface? Não adianta eu produzir muito se eu não tiver como dar fluxo logístico. Então, dessa forma, eu preciso que a logística e a produção estejam antenadas uma com a outra. A localização industrial. Então, a localização industrial, por que é importante? Porque, às vezes, a produção vai ser num lugar distante, aí eu tenho que ter a logística para saber se ali é o ideal, né? E tem as compras que foram ao contrário, né? Será que o meu fornecedor vai me entregar lá? Então, a logística auxilia bastante nisso aí. Pelo outro lado, a gente tem o marketing, onde as atividades típicas são promoção e propaganda, pesquisa de mercado, administração da força de vendas, disciplina essa também que é estudada exclusivamente. E a interface dela com a logística está no padrão de nível de serviço. O que pode se entender disso aí? Nós vamos falar de nível de serviço, que é o quê? Se o marketing vende algo e promete entregar no tempo, em determinado tempo, a logística tem que estar informada, tem que falar que dá para fazer para garantir um nível de serviço com o cliente. A formação de preço é outra interface, por quê? Porque dependendo de onde está o cliente, o custo logístico vai influenciar no preço. Então, o marketing tem que trabalhar diretamente com a logística para falar, olha, se eu for entregar no Iapoque ou no Chuí, quanto que vai custar isso aí para me pôr o preço? E temos a localização dos depósitos. O marketing
precisa de uma entrega rápida, então a logística vai ter que pôr o depósito mais perto do cliente, ou não, é contra-produção, o cliente espera, e aí eu tenho tempo, então eu preciso ter um depósito perto. Então isso tudo depende do que vai ser negociado. Então isso aqui é muito esclarecedor para toda a logística, toda a disciplina que a gente vai estar estudando. Bom, meus amigos, eu espero que você tenha gostado. Foi uma breve aula, né? Uma aula muito introdutória, mas eu espero que você tenha gostado e vamos estudar que logística é uma das profissões do futuro. Tá? A gente está vendo aí que a logística está ganhando cada vez mais notoriedade e mais importância, e a gente tem que estar antenado nisso também. Fica aqui um abraço do professor Luciano Valadares e o meu até logo. Tchau, tchau.